Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na bancada tem uma galera massa. Tem o Kleber Roberto. É nóis, pessoal. O Márcio Fabiano. E aí, minha gente, uma ótima semana, coisas boas acontecendo aqui. E a Lídia Verônica. Oi, oi. Hoje estamos aqui reunidos para bater um papo sobre mais um tema aí. É um tema que está mexendo muito com as pessoas, um tema que está em vários noticiários. É o tema ligado às mudanças climáticas e os recursos naturais, ok? Então, vamos trocar uma ideia hoje nesse programa. Mas antes, recadinhos aqui do Historiante. Se você nos segue há um bom tempo e gostaria de nos ajudar, seja um apoiador, vá no site apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$4 mensais. Você entra no nosso grupo secreto com muitas vantagens. Você pode participar do sorteio mensal de um livro. Você pode também participar do nosso grupo secreto com podcasts, videoaulas exclusivas para você, além de ter mais contato conosco e poder também participar das gravações do Historiante. Bacana, né? Então vá no site apoia.se/historiante e nos apoie, porque isso fortalece o nosso trabalho. E também, se você quiser ser o nosso aluno, você pode. Nós oferecemos alguns cursos online, você pode se inscrever neles, não é mesmo, Kleber? Isso mesmo, aproveitem que ele tem certificado, 30 horas. E nós temos uma promoção bacana, supimpa para você que nos ouve, você pode ter 20% de desconto. Me diz aí, Kleber, como? Você, para ter esse desconto de 20%, olha que beleza, você vai lá e vai utilizar nosso código de desconto, que é Mercosul 0806. E aproveita e escuta lá o nosso podcast Brasil no Cenário Internacional. E se você é nosso apoiador, você tem ainda mais benefício, porque você tem 40% de desconto, né, Kleber? Isso mesmo. E você que é nosso apoiador vai utilizar a senha Economia 2019. Isso aí. Então não perca tempo, se inscreva, você recebe o certificado acadêmico de 30 horas, é bacana, é legal. E ainda por cima você nos ajuda a manter aqui nosso material sempre maravilhoso e em dias. Conheça também a família Historiante de podcasts. Nós temos, além desse podcast que você nos ouve, nós temos o podcast das Arretadas, com visões e olhares femininos sobre assuntos sociais, e o podcast Correspondente de Guerras. Todos eles disponíveis no Spotify, no Castbox, no Apple Podcasts, onde vocês quiserem acessar. Então vamos lá, vamos para o assunto hoje. Nós temos aqui um tema que eu vou ler para vocês. Vamos começar com a leitura de um artigo chamado Desmatamento dispara no Xingu, um dos últimos escudos da Amazônia. Essa matéria é da BBC News, escrita pelo João Fellet, no dia 2 de agosto. Destruição em áreas protegidas da bacia, que abriga 26 povos indígenas e serve como corredor ecológico para espécies amazônicas, cresceu 44,7% em maio e junho, em comparação com o mesmo período de 2018. Para zoólogo, preservação da região é crucial para que a ciência entenda como florestas brasileiras se tornaram tão biodiversas. O desmatamento em unidades de conservação na bacia do rio Xingu, nos estados do Pará e Mato Grosso, cresceu 44,7% em maio e junho de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior, reforçando a tendência de alta no desflorestamento da Amazônia e ampliando as pressões sobre um dos principais corredores ecológicos do bioma. Os dados são do CIRAD-10, boletim publicado a cada 2 meses pela rede Xingu+, que agrega 24 organizações ambientalistas indígenas. Além de compilar imagens de satélite, o sistema usa radares que permitem detectar o desmatamento mesmo em períodos chuvosos do ano. O boletim diz que entre janeiro e junho deste ano a região perdeu 68.973 hectares de floresta, área equivalente à cidade de Salvador. A bacia do Xingu abriga 26 povos indígenas e centenas de comunidades ribeirinhas, que dependem do bom funcionamento dos ecossistemas locais para sobreviver. A região tem tamanho comparável à do Rio Grande do Sul. Como mais da metade da bacia é composta por áreas protegidas, ela também serve como uma espécie de escudo da Amazônia em sua porção oriental, dificultando o avanço do agronegócio pela floresta. E ela é uma das últimas áreas do bioma amazônico em contato com o cerrado, o que lhe confere papel central em estudos sobre biodiversidade.
Gente, essa matéria trata de algumas questões fundamentais para a gente compreender esse processo de desmatamento, principalmente em um contexto onde o Poder Executivo, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, nega que o desmatamento esteja aumentando, nega que o desmatamento existe, seja um perigo real, vital para a manutenção da biodiversidade no Brasil e no mundo. Negar esses dados é negar que o nosso meio ambiente, especificamente a floresta amazônica, pedem socorro cada vez mais alto. E nós estamos vendo isso acontecer em detrimento do crescimento aí do agronegócio e da sua influência no governo, tanto na esfera do executivo quanto na esfera do legislativo. É um contexto muito complicado, é um contexto muito complexo que requer uma análise bem, criteriosa e cuidadosa, até porque ultimamente, eu não sei os dados precisos, vocês podem me ajudar aí, a galera da bancada, o Bolsonaro liberou uma série de agrotóxicos que possuem um resultado danoso, terrível ao ecossistema, à biodiversidade, aos animais. Ontem eu estava assistindo com Lídia uma matéria no Fantástico muito bonita de onças que foram criadas em cativeiro e que foram soltas na selva, enfim. Uma coisa, inclusive, que nos deixou muito... Pode falar, Lídia. 290 agrotóxicos só esse ano. É que eu tinha parado no 234. Ainda tiveram mais 51 nesse último mês aí. Pois é, então é um contexto complicado, é um contexto que nós precisamos refletir. Qual é o destino do meio ambiente? Principalmente, quais medidas nós podemos tomar para que o meio ambiente ele seja preservado? Então, abra a palavra para a galera aí da bancada. Bem, nesse contexto de mudanças climáticas e também da preservação de recursos naturais, a preservação da floresta amazônica é algo essencial, principalmente para o meio ambiente do Brasil, pois o meio ambiente do Brasil ele é muito suscetível a mudanças climáticas. Por exemplo, com os efeitos do El Niño, que acaba causando o aumento das temperaturas do Pacífico e, consequentemente, redução de chuvas em várias regiões do Brasil. Também, com a questão do desmatamento, é algo que prejudica e muito tanto o clima no Brasil, como também da questão dos recursos naturais, pois com o aumento do desmatamento da Amazônia vem a causar uma maior queda na umidade que acaba existindo da Amazônia, e essa umidade ela é um dos principais fatores que provocam as chuvas na região sudeste e na região nordeste. Com esse aumento do desmatamento, isso pode acarretar numa redução dos níveis de chuva nessas regiões, e principalmente no nordeste, já que na região nordeste é muito dependente dessas chuvas que são digamos, condensadas dessa umidade da Amazônia. E com essa redução da floresta, isso pode acarretar que o Nordeste deixe de ser uma zona semiárida e acabe se tornando uma zona árida, desértica. E devido tanto a esse avanço desse desmatamento e dessas agressões contra a Amazônia, nós vemos, consequentemente, uma redução também dos níveis de chuva no Sudeste. Se você estiver nos escutando, você vai lembrar bem que há 1 ou 2 anos atrás, o Brasil estava sofrendo com falta de chuvas na região sul, na região sudeste. A barragem, por exemplo, de Sobradinho, que é uma das principais barragens do Nordeste, que fica aqui próximo da cidade de Juazeiro, ela chegou em 2016 a 0%. Ela já estava indo para tentar arrumar bombas para tentar bombear o volume morto em cima da hora, digamos, aos 48 minutos do segundo tempo, quando o juiz já estava botando apito na boca para convocar essas bombas para tirar o volume morto. Começou a chover em Minas Gerais. Mas você tem aí essa situação de que as mudanças climáticas elas estão ocorrendo, isso é fato.
algumas vezes pode ocorrer de um dos filhos do presidente chegar e soltar a seguinte frase de que na Europa está nevando. Isso é o quê? O esfriamento global? É algo, uma pessoa que solta isso é uma pessoa que literalmente não está estudando, não vê a notícia, não sabe o que está falando. Porque essas mudanças climáticas elas acarretam tanto em secas prolongadas como também invernos prolongados. É porque as pessoas, no caso do especial, né, dessa criança especial, que é esse jovem Carlos Bolsonaro, né? É porque, como Ernesto Araújo, eles acreditam que o aquecimento global, ele extingue, né, os fenômenos naturais. E o aquecimento passa a ser completo e vai extinguindo todos os outros fenômenos naturais. Os fenômenos naturais, eles não deixaram de existir, mas existe um descontrole em todos eles. Essa é a diferença. E para Ernesto Araújo sentir frio em maio, tá errado, né? Porque o verão tá chegando em junho, julho, né? Então tem que estar dando uma esquentada. Então, se tá muito frio em maio, eu estive, né, lá em maio, realmente é um pouco mais frio do que aqui. Em termos pela espera do verão, né? Mas se tá muito frio um pouco antes do verão, pode ser uma massa de ar, né? E isso acontece em todas as regiões do mundo. Existem vários fenômenos da natureza que não extinguiram por causa do aquecimento global. Ele apenas está em descontrole. E aí os caras falam assim de uma forma super... como é que eu posso dizer? Ele opina, né? Ele dá a sua opinião sobre os fatos e conhecimentos provados cientificamente. O aquecimento global, ele não extinguiu os fenômenos naturais. Ele tornou desequilibrado toda a natureza, só isso. E você falou do El Niño, né? O El Niño, na verdade, ele acontece o aquecimento do oceano, né? Pacífico. É Pacífico, que aqui fica mais perto da zona equatorial, né? Eu manjo demais de geografia, só que não. Ele acontece em temporadas, né? São de 7 a 10 anos, se eu não me engano. Mas o efeito estufa está aí, né? Diariamente, o planeta Terra ele já não consegue mais liberar os raios que o Sol traz, né? A gente tem que absorver e refletir, né? O universo, né? O planeta já não consegue mais refletir os raios solares. Ou seja, ele está absorvendo de forma descontrolada. Ele deixou de absorver? Não, ele continua absorvendo, mas está descontrolado. O fenômeno ainda existe. É interessante notar que assim, o efeito estufa ele é uma coisa necessária para existir vida na Terra. Só que com o aumento, por exemplo, de CO2, o aumento de gases que são gases extremamente nocivos, esse efeito estufa vai tender a ficar cada vez mais forte, né? Não, é isso que eu estou falando. Então, o efeito, ele existe, ele não deixou de existir, né, por conta do aquecimento, que é a questão do planeta absorver o calor do Sol, mas a parte de refletir, né, de os raios ultravioletas serem enviados para o espaço, né? Não, a gente está concentrando, ou seja, está ficando quente. Mas o calor da Terra não extingue os fenômenos naturais. É isso que eu quero frisar sempre, por causa desses comentários eu não sei nem como defini-los, né? Porque esses seres iluminados. Esses seres, né? Que são teorias próprias, esses né? Budas. Digamos assim, eu falar, eu não gosto do clima nem muito quente nem muito frio. 0 grau pra mim tá ótimo, né? É a mesma lógica. 0 Né? Se eu for pensar aqui no planeta Terra, só existe calor, né? Só tem aquecimento global. Então 0 grau tá ótimo, não tá muito quente nem muito frio. É uma questão de lógica. Então, pessoas que têm visibilidade, né? E deveriam instruir, na verdade, estão fazendo questionamentos sobre algo muito sério e permitindo que o desmatamento ele seja um dos principais efeitos do desmatamento é o efeito estufa, né? Especialmente para a gente, que possui o maior patrimônio da humanidade, que é a Amazônia, né? É significativo.
Não só para o mundo e especialmente para a gente. Se é significativo para o mundo, imagine para nós, né? E a gente que está aqui na linha do Equador, né? Daqui para cima, a gente sofre ainda mais com os efeitos de El Niño, né? Eles têm uma repercussão muito mais severa sobre nós. E aí o efeito estufa fica muito mais claro. Não extinguindo o frio. A gente está sentindo frio nessa época do ano porque estamos no inverno. Mas ele poderia ser melhor se a camada de ozônio não tivesse sido deteriorada, né? Se tivesse sido destruída. Enfim, eu só queria atrapalhar essa linha de raciocínio aí, desculpa, Cléber, para falar dessas crianças especiais aí, do Carlos Bolsonaro em específico, para que as pessoas entendam que os efeitos, os fenômenos naturais, eles não deixaram de existir, eles estão, digamos assim, sendo perturbados por conta do calor. Então, vai ter enchente, vai ter onda, mas a onda de 1 metro agora vai ser de 3. Por quê? Porque as geleiras derreteram, ou seja, tem mais águas no oceano, né? O vento que faz a curva ali, ele deixou de ser frio, mas ele vem muito mais forte. Por quê? Porque tem desmatamento. Curva, né? O vento que faz a curva, ele não tem as árvores, digamos assim, uma forma bem infantil de se falar, né? Ele vai fazer a curva sem freio. É porque não às vai vezes ter nada no caminho. Tem que explicar como se fosse para criança de. Tem que ser uma didática, né? Tão equivalente à linha de raciocínio. Eu não vou nem dizer Bolsonaro, que eu não quero agredir todos os bolsominions. Negócio, eu lembrei do Ernesto Araújo dizendo que estava em Roma e. Então, não foi isso que eu falei em maio? Né? Em maio fazendo frio. Tipo, tá errado, ok, porque tá chegando o verão. Mas a massa de ar fria, né? Ela não deixou de existir por conta do aquecimento global, né? E aqui, digamos, a gente também vai passar por uma massa de ar frio. Mas ele devia pensar ao contrário, né? Tá muito frio se o verão tá chegando, né? Essa seria a linha de raciocínio. Enfim, portas falantes. Então, eu penso que essa questão de mudanças climáticas, o que está acontecendo no mundo, são decisões que nós, como indivíduos, temos que tomar em relação ao planeta que queremos. Eu queria, em primeiro lugar, defender a ciência. Eu acredito na ciência. Eu acredito nos estudos científicos. Eu acredito em homens e mulheres, principalmente nos últimos 120, 150 anos, que estão seriamente, que produziram seriamente estudos e avanços na ciência. Estudos e avanços que se transformaram em artefatos com os quais nós podemos observar hoje o clima, podemos observar o espaço sideral, podemos analisar, mensurar, medir tudo isso que está acontecendo no mundo. Faço questão de defender a ciência e não poderia ser de outra maneira, porque nós somos um podcast formado por professores, por pessoas que acreditam no valor do estudo. Claro que a ciência, obviamente, como qualquer atividade, ela tem suas falhas, ela tem seus vacilos, ela tem seus temores e em determinados aspectos ela não pode dar à população mundial 100% de garantia de que algo é certo ou não. Mas se hoje nós podemos assistir nos jornais, nos telejornais noturnos, né, a apresentação do clima, né, agora virou quase que uma celebridade apresentar o clima. Se hoje nós podemos ter isso com mais apuro, com mais precisão, com mais certeza, é graças a muitos estudos que aconteceram e que ainda estão acontecendo no mundo. Essa é a minha primeira defesa. Eu defendo a ciência, eu acredito que a ciência pode sim nos ajudar. Eu acredito que os dados climáticos, tudo que é medido, auferido, pode sim nos ajudar a tomar decisões. E são decisões de governo. Decisões de governo que fazem com que um país siga por esse rumo ou por aquele rumo. O rumo que esse governo está tomando é o rumo da completa destruição sem oferecer nada em troca ao que é extraído da terra. Então nós não temos um mundo para a vida toda, não nessa conformidade. Primeiro que nós não estamos conseguindo alimentar todos os cidadãos desse planeta. Primeiro que nós não estamos conseguindo oferecer água doce potável
para boa parte do planeta que não tem água doce potável. Em especial na Índia, em especial na África, em especial sempre em países bem abaixo da linha de pobreza. Quando a gente fala isso é porque a gente precisa refletir. Capitalismo, distribuição de renda, influi inclusive nessa situação que hoje nós estamos vivendo, né? Acredito, só para completar meu raciocínio, que tem um lado bastante positivo nisso todo, que existe aí uma série de ações, uma série de projetos, uma série de reações a tudo isso que está acontecendo no mundo, com um grupo de pessoas tentando, de fato, que a agricultura seja mais orgânica, menos dependente desses agrotóxicos. Tem uma série de pessoas querendo utilizar a água com racionalidade. Tem uma série de pessoas entendendo que a união do homem com a natureza não é uma união de adversários, mas é uma união de caminhantes, de duas entidades, de dois seres, do que quer que seja nominado, que estão no planeta para seguir e evoluir. A natureza nos dá muito. A gente só precisa devolver a natureza com respeito, com cuidado, com capricho, com apuro. É isso que eu penso. No dia 2 de agosto, né? O planeta ele chegou na sua cota de recursos naturais para esse ano, né? Uma organização internacional, ela faz uma contagem, né, há 20 anos dos recursos naturais usados naquele ano, né? E cada ano vem diminuindo. E esse ano foi 2 meses, né? Antes, digamos assim, em 86, eu acho. 86, meu Deus. 96, 20 anos atrás? Foi em outubro. Em outubro, o planeta esgotava todo o uso de terra, água e ar limpo. E aí, né, a última contagem, em 2017, foi setembro. E agora agosto. E aí, né, a gente está vivendo no crédito, né? É alarmante. E essa falta de conscientização. E nós, os brasileiros que gostam de bater no peito, né, e dizer que a Amazônia é nossa, a gente devia ser o povo mais consciente do mundo. A gente tem um dever perante a humanidade de sermos mais conscientes. A gente tem 12% da água doce do mundo, né? Como você falou, muitos lugares já não têm acesso, né? E sabe-se que muito antes, né, dessa escassez, já havia partes do mundo que não tinham acesso à água potável, enfim. E nós somos ricos, realmente. E a ideia de que sermos ricos e por isso devemos esbanjar não é um pensamento economicamente liberal. Brincadeira. Mas tá errado, né? A gente devia ser um povo mais consciente. Consciente de que tem gente que não tem água e a gente tem, ou seja, vamos dar valor à nossa água. Tem gente que não tem floresta, digamos assim, um mar limpo, né? E nós temos, ou seja, devemos preservá-lo. O brasileiro ele deve ser muito mais consciente da deficiência, né, dos recursos naturais e da riqueza que a gente tem em mãos como o nosso tesouro a ser guardado e não a ser esbanjado, né? Deteriorado, enfim. Eu lembro que quando eu era criança, na 5ª série, eu acho, estudando geografia, existia a teoria da guerra da água. Não sei se vocês lembram disso. A teoria da guerra da água. Que a gente ia brigar por água. No final. Que futuramente o planeta iria ter uma guerra por conta da água, né? E o Brasil ia ser o primeiro a ser... né? Porque nós contemos o maior índice de água potável, né? Água doce, no caso, a água que é usável. E aí essa guerra, ela se iniciaria aqui, né? Porque nós temos essa riqueza. Então eu lembro que na 5ª série, não faz tanto tempo assim, mas faz um tempinho. Foi ontem. Já existia
Tem uns 15 anos isso aí, nessa brincadeira. 15, 20 aninhos aí 20 anos. Dessa conscientização. E eu lembro que, a partir disso, eu passei a ser uma pessoa mais consciente com a água. E nas escolas ainda não tinham essas campanhas que, por exemplo, meus sobrinhos têm hoje em dia. Mas o medo dessa guerra da água me fez ser muito mais consciente do uso da água. Especialmente porque eu moro numa região, embora seja semiárido, né? Ela é rica, né, em recursos hidráulicos. Então, eu quando criança, eu tinha essa preocupação. Enfim, eu cresci com essa preocupação. E aí, analisando essas riquezas que a gente tem, e também analisando a questão dessa parceria forte com os Estados Unidos, um dia, a preocupação do mundo não vai ser pelo petróleo, né? Vai ser pela água. Isso. Então, parece que o governo não está sabendo disso, né? Você está beijando o rosto de quem? Eles né? estão querendo vender o aquífero Guarani. De um possível Judas, né? Então, um dia o Brasil, o nosso água vai ser o petróleo do mundo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência e valorizar e guardar, e enfim, nós deveríamos ser o povo mais consciente sobre essas questões ambientais do mundo. E a gente quer vender o aquífero Guarani, pô. A gente quer vender o aquífero... O aquífero Guarani, salvo engano, é o maior da América Latina e talvez do mundo. E os caras querem vender para os norte-americanos, enfim. O petróleo um dia vai acabar. Inclusive essa coisa dos combustíveis fósseis cada vez mais toma a força, a ideia dos automóveis movidos a energia elétrica, a outras fontes de energia que não as energias baseadas em combustíveis fósseis. E aí, o Brasil, que poderia ser uma grande potência hidráulica, não é? Sobre isso, está querendo vender a sua água. A gente tem um filme brasileiro, como é aquele desenho? Amor e Fúria, né? Isso. Uma história sobre amor e fúria. Dublado, uma história sobre amor e fúria. Celton Mello e Camila Pitanga. Muito legal. Uma história sobre amor e fúria fala sobre, né, duas almas que vão reencarnando em vários momentos históricos da vida, vários momentos históricos do Brasil. E aí, quando eles chegam em 2000 e quanto, sei lá, 20 e poucos... No futuro não muito distante. No futuro não muito distante. Quem é rico é quem possui água. E é interessante, né? As palafitas, no futuro, elas ficam num submundo no Brasil, né? São as favelas da futura época. E aí, isso chamou bastante atenção, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa consciente em relação à água. E aí, isso mexeu bastante comigo. Ver crianças tentando beber uma água minimamente poluída, né? Tipo assim, é o Tietê, né? Que eles estão lá tentando beber uma água do Tietê. Como se fosse. E eles brigam com ratos e, enfim... e a pessoa mais rica daquela cidade, eu acho que é Rio de Janeiro, né, que eles estão retratar ali, é um homem que tem uma cachoeira dentro de casa. E aí, quando a personagem da Camila Pitanga entra, ela acha obsceno um homem ter tanta água dentro de casa, né? E aí é para se refletir. Tem várias questões para se refletir nesse filme, mas eu acho que na questão ambiental é a que mais pega, né? O Brasil é muito rico, né? Mas para poucas pessoas. E aí começa pela água. A ONU, em estudos da ONU, eles já indicam que cerca de 40% dos conflitos que ocorrem atualmente já são conflitos por recursos naturais. Isso mesmo. Dá para se entender, né? Se a gente esgotou, agora em agosto, todo o recurso que a humanidade deveria usar até o final do ano, dá para se entender, porque, né? Bicho, água é um negócio tão... E não é só fundamental. Água, é terra, né? Sim. Terra limpa. O agrotóxico, ele polui também. Sim. Não só o ar, né? A terra. Eu falo mais assim da água porque você não vive sem água por mais de 2 dias.
Tanto no frio quanto no calor, né? Sim, até no frio você tem uma hipotermia e morre por conta da falta da hidratação, né? Então, se você não se hidrata, se você não bebe água, você morre. Então, a água é dominação também. Ter a água é dominar. É por isso que a gente dominou durante anos e anos as populações indígenas, africanas, cortando-lhes o acesso à água. A primeira coisa que se fazia na antiguidade para você destruir uma cidade era você cortar o abastecimento de água da cidade, que a população abria os portões. As duas maiores civilizações que começaram a ter relevância na história, a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica, elas só foram o que foram por causa da água. Não à toa nós chamamos elas de civilizações hidráulicas. Então a água ela é fundamental porque ela representa vida e principalmente representa poder. Ter água é ter poder. É um negócio louco. Passando a limpo. Vamos lá. A primeira notícia, acho que vocês vão matar essa daqui tranquilo. Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo, diz WWF. Contudo, cerca de 12,8% desse lixo é reciclado. Verdadeiro, acredito. 12%? Acho que a gente produz muito. 12,8%. A gente produz pouco. muito e recicla pouco. Acho que é verdadeiro. Pouco, eu acredito que sim. Acho que é falso. Pois é, tivemos um acerto. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo, contudo só recicla 1,28% do lixo. É menos ainda que 12. Menos ainda. Eu achava 12 pequeno. É quase nada. O Brasil produz, segundo esse estudo do WWF, que está disponível na agenciabrasil.com.br, a notícia agora de 5 de março de 2019, o Brasil produziu em um ano cerca de 11.355.220 toneladas de lixo. E dessa grande montanha de lixo, só 1,28% foi reciclado. Mas também não é de se estranhar, né? Não existem políticas públicas para reciclagem. No máximo, existem informações, né? Do Ministério... Existia, né? Do extinto Ministério do Ambiente. Sobre a questão da educação, né? Sobre a reciclagem. Né? Porque praticamente são os trabalhadores autônomos, né? Que fazem a reciclagem. Tanto que a gente vê no carnaval a galera elogiando o serviço dos catadores de lata, porque é o momento que eles mais ganham, né, mais faturam. Mas praticamente são essas pessoas que vivem em condições de rua, né, que fazem esse serviço de reciclagem. Para muitos ali é o dinheiro que vai pagar as contas do ano, né? Agora sim, eu fico muito surpreso por ser 1%, 1 ponto pouquinho por cento. Porque, bicho... Eu também fiquei abismada agora. Eu tava com fé na galera aí, que a galera tava catando loucamente. E somado a isso, a destruição de florestas, destruição dos rios. A gente tá vendo aí um bocado de barragem estourando. A gente já falou sobre isso em outro podcast, né? Queimadas. A questão da preservação do meio ambiente, dos crimes ambientais, da preservação do meio ambiente. Então, assim, atrelado ao fato de a gente estar produzindo tanto lixo, a gente não está se importando com o processo de reciclagem. E isso tem muito a ver com a questão do poder público. Você não tem que esperar que empresas privadas pensem, vou incentivar a reciclagem. Não, pô. São prefeituras, governos e o Estado, o governo federal, montarem um projeto de colocar em cada cidade um centro de reciclagem com funcionários públicos para fazer esse processo. Na verdade, né? Isso mesmo, registrar esse pessoal que está na rua aí fazendo essa coleta. Eu acho que seria interessante, uma boa oportunidade, geraria emprego, né? Com certeza. Giro de economia, giro de emprego. Eu acho que deve existir algum interesse muito maior por trás dessa omissão, né? Em relação à reciclagem. Porque é muito pouco o interesse sobre o assunto. É muito pouco. E o lixo também pode ser lucrativo. Já encontrei alguns economistas falando sobre como a reciclagem pode ser um filão. Se você, nosso ouvinte liberal, e tá com essa pegada aí capitalista, jovem, não ataque a questão da reciclagem, porque reciclagem no mundo liberal lá fora é fonte de renda, fonte de riqueza. E sem falar que o lixo, esse lixo, ele também compromete vários ecossistemas, né? A gente vê aí a questão do canudo, né?
que quantas vidas marinhas morrem, né, por conta do canudo. É uma coisa tão pequena, né, e tão significativa para outros seres vivos. Enfim, desculpa aí, Kleber. Não. É que esse assunto é realmente muito, muito pesado. Acho que tem que ter o número 2 aí. Taca-lhe pau, Marco. Bem, a próxima. E é voltado para a questão da reciclagem. São Paulo já reciclou 185 toneladas de lixo eletrônico. Verdade ou falso? Verdade. São Paulo, a capital ou o estado? Capital. Acredito Verdade. que sim. Acho que é verdade. Acho que é verdadeiro. É mentira. Pablo é sempre do contra, né? Mas dessa vez você errou, Cabo. A verdadeira notícia: São Paulo já reciclou 185 toneladas de lixo eletrônico. Essa notícia é da istoedinheiro.com.br. A notícia atual de hoje. Hoje é dia 5 ou 4? 5. É notícia do dia 4 de agosto. Que essa empresa, várias empresas estão fazendo pontos de coleta de lixo eletrônico em vários locais e já reciclaram 185 toneladas de lixo eletrônico. Que essas empresas, elas indicam que o lixo, esse lixo eletrônico é ainda um lixo pior do que o lixo produzido no Brasil, porque além de ser tóxico, é um lixo que vem de fora. Não é nosso, a gente não produz aquela tecnologia. Cadê o nióbio? Cadê o nióbio? E esse lixo ele acaba sendo um lixo de fora que aumenta a quantidade de lixo que nós produzimos. Vamos liberar o nióbio, é o único jeito. Mas, Kleber, sabe por que eu disse que é verdade? Eu acho que eu comentei isso com o Pablo, hoje em dia a gente não faz mais. Mas quando a gente morava em São Paulo, existia muito mesmo, muita campanha das prefeituras. E, inclusive, existia o carro do lixo do dia da reciclagem. Então, toda segunda-feira, se eu não me engano, ou era terça e quinta. Era um diazinho para isso. Existia a coleta do lixo reciclável. Inclusive, nós éramos instruídos a colocar em sacolas diferentes, de cores diferentes. Então, o lixo orgânico, se não me engano, era a sacola preta e o reciclado na azul. E aí eu descobri que outras cidades do interior de São Paulo faziam a mesma promoção dessa campanha de reciclagem. E aí, quando eu vim pra cá, eu ficava tocando. A gente ficava tocando no quintal várias coisas de plástico pra esperar o momento de jogar fora. E a gente por que a gente tá fazendo isso? Não tem essa coleta, né? Então a gente começou a chamar carroceiros e pessoas que estavam coletando na rua para vir lá em casa buscar esse material de plástico e outros recicláveis. Mas a gente acabou perdendo o costume. E é uma pena, né? Mas eu falei verdade nessa questão de São Paulo porque existem políticas públicas para que incentivam essa reciclagem. Inclusive de ter pontos de descarte de material... Como é que se fala? Bateria, pilha. De bateria e pilha. Tanto que a gente também juntou, né, uma época para poder descartar em algum lugar aqui e a gente não sabia onde. E lá tem muita informação. Geralmente pontos turísticos e shopping, lugares de lazer, né? Eles oferecem esse descarte de coisas eletrônicas, que eu achava muito interessante. E eu sinto falta aqui também. Então, por isso que eu falei que é verdade essa questão aí do lixo reciclado em São Paulo, porque eu via muito essa promoção do pessoal lá em São Paulo tentando ser moderninho. Eu falei que era falso porque até hoje o pessoal está esperando o Geraldo Alckmin beber água do Rio Tietê, porque ele disse que ia despoluir o Rio Tietê e ele ia provar isso tomando um copo de água do Rio Tietê. Quem brincou recentemente com isso foi Guilherme Boulos. Diz que aí, vamos tomar aquela água lá? Lembra? Porque o Ricardo, né, o ministro do Ambiente, resolveu vender, né, o projeto de limpeza do Tietê para as indústrias, né? O Ricardo, nosso ministro do Ambiente. O cara que é mais importante ele é condenado. Ele é mais importante que Chico Mendes.
Ele foi processado porque ele fazia parte desse projeto de limpeza do Rio Tietê, se não me engano. Tem que ver, gente, mas procurem o processo dele na internet. Ele é condenado porque ele recebeu propina das fábricas, né, das indústrias que tinham interesse em fazer o descarte dentro do rio. Então, ele, como funcionário público, ele se aproveitou do cargo, né, para fazer esse desvio, enfim. O projeto nunca foi levado à frente e ele foi condenado por ter sido... Fazer parte, né? Enfim. Do negócio. E ele é o nosso ministro do Meio Ambiente, né? Meu não. Uma pessoa bem capacitada. Ah, é? Então tá. Ok, vamos aqui para as nossas interações com os seguidores. Márcio Fabiano, essa vai para você que tá bem caladinho aí no canto. Essa aqui... Da última vez que ele ficou calado, a gente tava criticando um homem que tinha ganhado o prêmio Jabuti, né? Isso. Você ficou caladinho o programa inteiro. E eu e Pablo tentando falar, e eu puxando assunto nada a ver. Não, é porque esse negócio vai render até o final das nossas vidas, sabe? Nossa, tô calado. Deixa eu conversar com uma água. Se eu soubesse do currículo do cara, sei lá, ia tomar uma conversa mais interessante, umas perguntas mais complexas. É assim mesmo. Mas, Fabiano, eu tenho aqui a interação do A. Querino, o cara que é meio nietzschiano, faz direito, enfim. Ele falou o seguinte: só sei que o clima só tende a piorar, já que o presidente da República demite quem revela o desmonte que é feito na nossa natureza. Quirino, sabe como é que a gente resolve isso? Vou lhe dizer, ligue para o deputado que você votou, se por acaso você já tiver votado. Torre a paciência dos deputados na Câmara Federal. Nós precisamos reagir, Quirino, tá? E nós reagimos da seguinte maneira. Eu acho que uma das coisas é você procurar alguma organização não governamental que defenda a natureza, se propor a ser voluntário, começar a seguir nas redes sociais e nós fazermos essa nossa parte individualmente, mas principalmente do ponto de vista social, Quirino. Acho que está na hora de nós pararmos de escrevermos frases, palavras nas redes sociais e de irmos para o concreto mesmo, que tem que chegar, a nossa voz tem que chegar ao Congresso. Essas pessoas precisam se sentirem pressionadas e o presidente Bolsonaro precisa entender que não é assim que se constrói uma nação. O desejo dele não é o desejo de 200 milhões de brasileiros, né? E mesmo que ele alegue que tenha sido votado por X eleitores, isso não significa que ele não vá ouvir o outro lado das pessoas que defendem a natureza. Eu falo isso tranquilamente, querido. Eu não sou esses que chamam aí de terroristas verdes, eu não me incluo nisso, não. Mas cada vez mais tenho refletido muito, tenho tido experiências. Nos últimos 60 dias eu tive 2 experiências em 2 cidades diferentes, uma no interior da Bahia, outra no interior do Piauí, de contato extremo com a natureza, certo? E do encantamento que fazia muito tempo que eu não tinha esses encantamentos com platôs, com planícies, com serras, com rochas, com pedras, com muita água, entendeu? Com cachoeiras. E a gente vai percebendo que não tem para onde correr, não. Nós precisamos abraçar isso. Eu queria te pedir, querido, com o meu coração vermelho e verde, natural, que se junte a nós aí, onde você quiser. Se tiver alguma ONG aí perto de ti, onde você está. Mas não vamos estender o pano, não. A gente tá junto nessa, tá, querido? Obrigado aí. Valeu. Continue seguindo a gente. Ok, Lídia Verônica. O Max, de Porto Seguro,
Estudante de matemática, ó, que interessante. Pessoas de vários cursos, aqui a gente já falou de farmácia, química, matemática e tal. Pode? Max, querido, eu ainda não conheço Porto Seguro e sei que tem várias experiências de hotéis, empresas que estão lá instaladas e respeitando muito o entorno ecológico. Por favor, Max, se você puder, no momento de folga, mandar pra gente no historiante algum desses exemplos que eu já ouvi falar, mas não conheço. Você vai nos ajudar demais. Ok, Lídia Verônica, o Max falou o seguinte: desmatamento e controle da terra pelo agropop negócio, assim como o uso exacerbado de água pelos mesmos, ou seja, pelo agronegócio. Então, o direito ambiental, ele não está só reservado a determinadas leis, enfim, determinados locais, porque nem todas as leis que elas estão dentro do âmbito do direito ambiental, elas servem para o Brasil inteiro, né? Leis de proteção de reservas, leis de proteção de florestas, de cerrado. Então, existe a diversidade, né, das leis brasileiras referentes à diversidade, à biodiversidade que temos no Brasil, né? Mas o que acontece sobre a água, o abuso, né, também existe lei, enfim, existe lei para tudo, existe lei para todos os tipos de recursos disponíveis no Brasil. O que eu quero falar sobre o direito ambiental é que ele não se restringe apenas a uma região ou a determinada lei. O direito ambiental ele é amplo, né? Ele alcança toda a região e todo o local brasileiro, enfim. O agronegócio hoje ele está tendo uma liberdade devido à omissão e a liberdade, né, trazida pelo nosso atual governo. Quando você extingue o Ministério do Meio Ambiente e torna o meio ambiente secundário. Não é nem secundário, mas você porque o meio ambiente, todo mundo precisa, né? Necessita do meio ambiente. Sim. Então, o agronegócio, ele é 100% mantido pelo meio ambiente. Se você pensar... Depende do meio ambiente. Depende apenas do meio ambiente, né? O agrotóxico é consequência aí do mal que o agronegócio faz. Mas o agronegócio é 100% meio ambiente. Então, quando você extingue o Ministério do Meio Ambiente, que é um dos órgãos fiscalizadores que mais tem contato com a população, né? E traz isso pro Ministério da Agricultura, que atinge apenas uma parcela, né? Que representa, que conversa e dialoga apenas com uma parcela, existe um certo tipo de permissividade, maldade até, no uso dessas leis, né? Então, a interpretação da lei e até a omissão da lei, ela passa a visar apenas o interesse do agronegócio, porque o Ministério da Agricultura, ela visa o crescimento econômico daquela pasta. Então, quando você passa o meio ambiente para o interesse da agricultura, o meio ambiente ele deixa de ser, como eu posso dizer, defendido para ser apenas usado, né? Como eu falei, o agronegócio ele depende 100% do meio ambiente. E, como eu falei, as leis existem, mas o ministério que deveria fiscalizar, ele, ao invés de organizar e defender, ele passa agora a ser omisso e passa também a ser, como eu posso dizer, ele persegue, né, os direitos e, enfim, as leis elas passam desapercebidas. E até a Carta Magna, né? Como eu falei, existem leis, várias leis sobre determinadas coisas e diversas, tanto quanto a biodiversidade do Brasil. Mas a Constituição ela é bem clara ao dizer que nós temos todos direito a um meio ambiente limpo, né?
E, enfim, o agronegócio ele passa não só por cima das leis ambientais, mas também pela Carta Magna. Eu falei tudo isso para poder explicar que o Ministério do Meio Ambiente deixou de existir e a preservação do meio ambiente também deixou de existir. Existem leis para o meio ambiente e elas não estão sendo usadas, porque o interesse do Ministério da Agricultura é que essa pasta cresça e não necessariamente usando de benefícios para o meio ambiente, sim para a agricultura apenas. Eu acho que deu para entender aí. Ok, Kleber Roberto. Oi? Tava dormindo aí? Quem ouviu o podcast anterior sabe que Kleber deu uma cochiladinha. Quem tem filhos tem esses problemas, essas situações. Sabe, Kleber, relaxa. Se você quiser eu corto essa parte aqui. O Nivaldo, que trancou o perfil dele aqui pra gente não saber onde é que ele é, falou, ele foi meio debochado. Com Bolsonaro, esse ministro da Educação no poder, melhor pensar em outro tema, como por exemplo, a liberação de defensivos agrícolas e o avanço do agronegócio sobre a Amazônia, pilares do crescimento econômico do Brasil. Seria até cômico se não fosse trágico. Infelizmente, a redação do Enem esse ano vai ser um mistério, porque ninguém tem uma base. Infelizmente, isso. Porque no governo que tem como guru um cara que acredita na Terra plana e nos planetas girando em torno da Terra, pode vir tudo, né? Mas a gente está aí, vamos continuando ensinando, porque não existe somente a redação do Enem. Há outras redações, outros vestibulares, concursos, enfim. É uma gama de áreas que pode ser utilizado esse podcast que você está ouvindo. Infelizmente, o governo brasileiro ele está literalmente dando as costas para as questões ambientais. E isso é muito grave, tanto pela própria questão do ecossistema nacional, como das nações, por exemplo, europeias, que fazem muitas cobranças com relação à preservação do meio ambiente nas outras nações para consolidação, por exemplo, de acordos comerciais. O Brasil aí estava numa situação lutando pelo acordo União Europeia e Mercosul, que eu acho que já não vai andar mais, porque Bolsonaro parece que recebeu uma bronca de Trump e agora já está dando para trás aí com as mulas. Enfim. Ah, é? Não sabia disso, não. Ele levou uma bronca de Trump? Eu acho que deve ter levado, porque... Ele não gosta que falem grossinho com ele. Só foi Vladimir Putin olhar com cara feia pra ele que ele abaixou os olhos. Ficou olhando para os pés do cara. Da França, né? Que não ia aceitar que ele falasse grosso com ele. O primeiro cara que deu uma olhada feia, ele olhou pra baixo. Enfim. E o país, além dessas questões de proteção ambiental para formação de acordos comerciais, ainda há a questão da liberação maciça de agrotóxicos, muitos agrotóxicos perigosos, tanto para o ecossistema, como também para a própria população que está consumindo esses alimentos com dosagens excessivas de agrotóxicos. E muitos deles são agrotóxicos proibidos, por exemplo, na União Europeia. Já houve discussões, por exemplo, no parlamento, se não foi o parlamento da França, em que os deputados disseram: se os americanos não compram esse produto do Brasil, por que nós europeus vamos comprar? Dando a entender exatamente essa questão de alimentos que estão recebendo dosagens excessivas de agrotóxicos, que foi exatamente um período em que teve uma liberação bem alta de produtos para combater pragas. Infelizmente, com esse governo que está, digamos, dirigindo o Brasil, digamos mesmo, porque ninguém sabe para onde o rumo do Brasil nesse momento, nós estamos caminhando para problemas ambientais e problemas climáticos muito graves. Pois, como lembrado no início desse podcast, por exemplo, esse avanço do desmatamento dentro da Amazônia pode acarretar na desertificação de várias áreas no Brasil.
tanto daquela própria região do Cerrado que acaba avançando para dentro da floresta amazônica, como na questão do aumento da umidade na atmosfera para provocar chuvas, tanto na região sudeste, para abastecer rios como o Rio São Francisco, como as próprias chuvas na região nordeste. E sem essas chuvas nós teremos uma região árida, deixaremos de ser uma região semiárida para virar uma região árida, desértica. E ao entrar num problema como esse, para ser revertido é algo quase impossível. Ocorreu problemas de desertificação nos Estados Unidos, que foi necessário várias décadas e investimentos pesados, muito pesados, para conseguir reverter. Não sei se o Brasil tem condições de reverter um problema de desertificação em nosso país, em alguma região do Brasil. Ok. Mas, Fabiano, essa aqui é do Flávio, nosso apoiador. Ele falou o seguinte: a humanidade ainda não quer acreditar que já estamos vivendo no limite. Eu custo a entender o porquê disso, pois não há outro planeta que possa nos abrigar. Países ricos dentro do seu território são exemplos em conservação de seus recursos, mas atuam nos países emergentes, como o Brasil, de forma diferente. Exploram e destroem o meio ambiente, como é o caso da Samarco, uma empresa formada por países ricos. O apocalipse já deixou de ser tema de ficção cinematográfica para ser uma realidade. Flávio, querido, você já é o nosso fofo de plantão, nosso companheiro, nosso amigo. A gente fica muito orgulhoso, viu, Flávio? Porque você já traz a sentença pronta. É isso mesmo, Flávio. O que acontece, essas questões, quando eu fiz a defesa no início do podcast da ciência, eu agora quero complementar dizendo: a ciência é feita pelos homens. E os homens têm suas paixões, têm seus vícios, tomam suas decisões baseadas em interesses diversos que não necessariamente aqueles argumentados ou aqueles fundamentados em teorias científicas. A vaidade, a ambição pelo poder. Quando nós observamos... Eu gostei muito dessa questão, dessa sentença de Flávio, caros colegas de podcast, que o Flávio tocou num ponto nevrálgico. Muitas vezes nós ficamos aplaudindo empresas da Europa, muitas vezes nós ficamos aplaudindo os europeus, às vezes até os americanos, porque eles supostamente são mais ecológicos, têm mais ações e criações em defesa da sustentabilidade, mas nós esquecemos que as grandes corporações, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, têm os seus interesses nos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos não são porque querem. O são por uma questão, por um conjunto de fatores que aí eu deixo para um outro podcast e que meus colegas Pablo e Kleber possam desenvolver essas questões de teorias econômicas de por que é que os países estão nessa questão. Então a gente precisa se impor. Sabe o que é que eu acho, Flávio? A gente precisa fazer a nossa lição de casa. A nossa lição de casa é a defesa do Rio São Francisco. Eu preciso fazer aqui com meus 3 colegas. Nós precisamos fazer a lição de casa em ir conhecer hortas e experiências em agroecologia, experiências em agricultura orgânica. Nós temos muitas aqui no nosso entorno, no Submédio São Francisco. Nós precisamos fazer a defesa desse planeta, a defesa dessas ideias com os nossos deputados, com os nossos prefeitos. A gente tem preguiça, a gente não quer. É muito mais fácil ficar no Facebook ou em qualquer outra plataforma criticando, julgando e criando memes. Eu vou fazer aqui uma confissão: eu já não aguento mais memes, sejam eles quais forem, tá? Mesmo aqueles que são dos quais eu comungo com as ideias. Chega de meme, gente. Tá na hora da gente reagir. Eu não sei, vamos pra rua, vamos defender. Tá na hora da gente defender a água, tá na hora da gente defender o verde, tá na hora da gente cultivar nossa plantinha no apartamento, tá na hora de pensar se realmente dá para ficar sem carne, entendeu? Eu tenho tentado isso.
Eu tenho tentado nos últimos tempos, entende? Vamos parar, comemos e vamos para fazer uma ação política real. Eu falo política, não política partidária, mas de ir para Brasília, se for quem tiver condições, de se reunir em grupos e por aí vai. Então é isso, Flávio. Adorei que você tocou realmente nessa questão delicadíssima que de vez em quando a gente não gosta de tocar, que a gente prefere. Sabe o que é que eu acho? Vou deixar essa bronca para Kleber. A gente sempre prefere que tenha alguém que nos salve, ao invés de nós agirmos para fazermos a nossa própria salvação. Eu queria até falar, desculpa aí, eu queria ter falado antes e vou falar agora de novo. Vocês aí, quando resolverem acordar o gigante de novo, não vão pra rua, não. E também não me inventem de ir pra floresta. Ou então deixa o gigante dormindo. Não. Acorda o gigante, mas não vai pra floresta, não, gente. Vamos defender o índio. O índio é que vai ajudar a preservar a floresta. Se a gente for pra floresta quando o gigante acordar, a gente vai destruir vários ecossistemas e atrapalhar ainda mais um processo que já está irreversível. Então, é o meu apelo, que eu queria ter falado antes, durante, e agora surgiu mais uma vez essa oportunidade, é que a gente possa lutar pelos direitos dos indígenas. E, inclusive, de apropriar-se de suas terras para a preservação da Amazônia. Os índios são fundamentais para a preservação da floresta, da nossa floresta. Então, quando o gigante acordar, gente, vamos lutar pelo direito dos indígenas manterem a Amazônia, porque a gente tem pouco conhecimento sobre o assunto. Sobre essa questão que o querido professor Márcio Fabiano soltou aqui, infelizmente a sociedade sempre procura um herói, um mito. Aquela pessoa que bate no peito e diz: eu vou resolver, eu que vou resolver, vou acabar com tudo isso aqui, com a mamata. Sempre a sociedade procura esse herói. E muitas vezes uma categoria, um setor da sociedade que está revoltado com aquela situação naquele momento, ao ver aquela pessoa que diz: eu vou resolver isso aqui porque eu vou meter o peito e vou fazer porque eu que mando, aquele setor daquela sociedade que vê aquilo ali acaba aceitando aquele discurso. Muitas vezes é um discurso preconceituoso, racista, um discurso que vai contra as minorias, mas em algum momento ele conseguiu tocar, digamos, no coração daquelas pessoas que estão com raiva daquela situação em que estão vivendo naquele momento. A pessoa pode ter um discurso que vai do eu tenho ódio a negro, eu tenho ódio a índio, eu tenho ódio a nordestino, eu tenho ódio a judeu, eu tenho ódio a muçulmano, eu tenho ódio a estrangeiro, e eu tenho ódio a comunistas. Aquela pessoa que tem ódio a comunistas vai esquecer todos os outros preconceitos, todas as outras raivas, todos os outros ódios e vai focar naquilo ali. E na hora de botar seu voto lá na urna eletrônica vai esquecer que aquela pessoa muitas vezes está repleta de maldade e quer governar como se fosse um tirano, submetendo as minorias a um ódio muitas vezes desnecessário. Muitas vezes desnecessário não, sempre desnecessário, porque naquele discurso dele ele diz que vai ser contra aquela determinada pessoa, determinado grupo político que ele é contra. Infelizmente isso ocorre não somente no Brasil, mas é um mal que está ocorrendo em todo o mundo, pois nós vemos a ascensão de grupos de extrema direita em vários locais no mundo, e isso é preocupante. Lídia Verônica, tem uma mensagem aqui. Recentemente a gente anda recebendo algumas mensagens bastante complicadas, né, lá no Instagram, principalmente no Instagram. O Facebook até deu uma parada ultimamente. E eu tenho quase certeza que a gente foi interpelado aqui por um bot, tá? É um mk.raven. Quem não tem nenhum seguidor... Visões da Raven. Ele segue 21 pessoas, né? Ele escreveu aqui o seguinte: o aquecimento global existe, mas é natural, pois estamos numa era interglacial na curva de subida. O resto é uso político barato e ideológico para criar o caos mundial. Pelo que eu estou vendo aqui para ele, aquecimento global... Teoria da conspiração.
O que eu posso dizer para uma pessoa? Robô. O aquecimento global, de fato, ele é, como a gente falou aqui, do efeito estufa. É natural. O que não é natural é, como eu falei antes, os efeitos, eu vou reafirmar o que eu falei antes. Os fenômenos naturais, eles não deixaram de existir. O aquecimento global, de forma natural, ele ainda existe, né? O efeito estufa é que é o problema, né? Quando eu acho que todo mundo passou por isso, por esse exemplozinho quando era criança ou, enfim, na juventude, de algum adulto explicar o efeito estufa quando a gente entra num carro que tá super, né, quente lá dentro, porque a ideia de que o carro ele recebeu calor e não tirou, né, o calor não foi para fora, você entendeu? E aí eu lembro que eu entrava, eu acho que era um Chevette, eu não lembro, mas era um carro bem quente assim, e aí quando eu entrava, nossa, mas aqui tá abafado, tá quente, efeito estufa, brincando, né? Mas, fora da brincadeira, realmente, o efeito estufa e o fenômeno do aquecimento global, ele é necessário, né? Imagina a gente viver no frio. Então a Terra ela precisa absorver um tanto de calor do Sol. Mas o que não está acontecendo nessa era glacial a que ele se refere é que nós não estamos liberando o calor que nós deveríamos liberar, que são os raios ultravioletas. Não é natural o que está acontecendo. Nós estamos induzindo isso. Ele tem que entender isso, os fenômenos naturais, o que ele quer dizer é que os fenômenos naturais estão acontecendo. E estão. É isso que eu quero frisar, que eu disse lá no início. Isso, só que o que ele complementa dizendo que o resto é a gente tentando fazer caos mundial. Não, porque apesar de ser um efeito natural, nós, seres humanos, estamos fazendo com que esse efeito, esse aquecimento, ele aconteça de forma artificial. Nós estamos acelerando esse processo. O caos mundial, no caso, seria... Porque eu vou usar a Ariano Suassuna aqui agora. Porque tudo que é vivo morre, certo? Então, assim, tudo um dia vai se acabar, certo? Então, assim, quando o que deveria acabar de forma, digamos assim, demorada, começa a se acabar antes da hora, é preocupante. Por isso esse caos, né? Então, enfim, o que eu quero dizer com essa teoria dele, porque o que Carlos Bolsonaro e o que o Ernesto Araújo estavam defendendo é que o fenômeno natural do frio, digamos assim, vamos ser bem simplinho, o fenômeno natural do frio ainda existe em certos lugares. Então, ele não se extinguiu. E o que ele está falando, basicamente, é a mesma coisa, que o aquecimento global é natural. E realmente é natural que o planeta absorva o calor do Sol. Porém, existe um desequilíbrio. O aquecimento global, de forma desequilibrada, ele não extinguiu os fenômenos naturais, que é o frio, o calor, digamos as estações, né? A primavera, o outono. As flores não deixaram de nascer, as plantas, muitas espécies morreram, né? Mas não deixaram de brotar. Muitas espécies morreram por causa da predação, né, do homem. Depredação do homem, enfim. Enfim, os fenômenos naturais, eles ainda existem, eles não foram extinguidos pelo aquecimento global. O que existe é um descontrole em demaseio, né, que eu posso explicar. E essa questão da era glacial aí, eu acho que a gente já deu uma passada, né? A gente precisa dar uma estudada sobre isso aí, mas essa teoria maluca aí do caos é uma questão de conscientização. O mundo inteiro está se conscientizando. E nós que temos as riquezas naturais, nós possuímos o pulmão do mundo. Nós temos o patrimônio natural, o maior patrimônio natural da humanidade. Nós temos 12% da água doce do mundo. E nós somos visados e recebemos broncas e tudo mais. Estamos sendo, nesse caos aí mundial, sendo atacados por conta da nossa falta de conscientização. Então, não existiria caos se todo mundo fosse consciente. Eu acho que o caos parte dessa questão de a gente divergir que
o meio ambiente deve ser preservado, apenas nisso. Mas sobre os fenômenos naturais, eles não deixaram de existir e eles estão em descontrole, como tsunamis acontecendo, e, enfim. E geralmente, não sei se vocês perceberam, mas esses fenômenos naturais agressivos, né? Esse troco que a natureza está dando, é sempre no começo do ano, no final do ano, como se a natureza tivesse carregado o ano inteiro, né? Todo o mal que recebeu e no final do ano, no começo do ano, ela está sobrecarregada e, enfim, né? Acontecem esses desastres naturais. Não sei se vocês perceberam, a maioria das enchentes, elas acontecem entre o final do ano e o começo do ano, terremotos e tudo mais, enfim. Inclusive, João Pessoa estava ontem, né? Teve terremoto e estavam com suspeita de tsunami em João Pessoa. Mas é boato, viu, gente? Não vai ter, não, então, enfim. Mas eu acho que o caos está muito relacionado a essa falta de conscientização. E os fenômenos naturais, eles não deixaram de existir. Não deixaram, gente. O frio existe, o calor existe, as flores existem, a água ainda existe. E o aquecimento global apenas é um desequilíbrio de todos esses efeitos naturais. O aquecimento existe, mas tá demais. Não tá certo. Tá desequilibrado. É que o planeta Terra, ele sempre passa por períodos de glaciação e de aquecimento. Isso é fato. Ele sempre passa por períodos de aumento de temperatura muito elevado e depois de glaciação. O último período de glaciação foi chamado até por alguns pesquisadores de pequena era do gelo, que foi exatamente na Idade Média, entre o século XI e o século XIV. Teve uma pequena glaciação, não foi uma glaciação como as pré-históricas, em que os polos praticamente avançaram até a Europa e os polos sul praticamente avançou até próximo da África. Não foi um período assim. Agora o que acontece é o seguinte, hoje o homem interfere nesse processo. Mas é exatamente isso que eu ia dizer. Né? O ser humano ele acabou antecipando o aquecimento da Terra. É tanto que já saiu pesquisas dizendo que o ser humano ele pode ter adiado a próxima glaciação da Terra em mais de 100 mil anos. E isso não é natural, isso é artificial. É um processo artificial. Foi um processo que foi antecipado de aquecimento, aqueceu muito rápido esse período, porque antes da era industrial não existia tanta emissão de dióxido de carbono, não havia essa agressão tão grande contra a atmosfera, e por não ter essa agressão tão grande contra a atmosfera, o planeta ele conseguia regular essa questão de frio e calor de uma forma, digamos, mais lenta, dando tempo das espécies se adaptar. Só que agora o aquecimento foi muito rápido, muitas espécies que dependem do frio, como por exemplo ursos polar, pinguins, que dependem do frio, já estão ameaçados porque esse período de aquecimento já está muito rápido, não deu tempo de nenhuma espécie se adaptar. E o próximo, a glaciação, vai ser daqui a 100 mil anos. Será que vai ter alguma espécie de ser vivo aqui na Terra para presenciar a próxima glaciação? O CO2, né? O CO2 é o principal vilão da degradação do meio ambiente, né? O CO2 ele está diretamente ligado, né? É um dos gases mais danosos para a atmosfera, a nossa camada de ozônio, né? E o que acontece é que acho que antigamente alguns pontos sofriam mais que outros, né? Acho que agora o caos é o efeito que está causando de uma forma, efeito dominó, né? Antes era só em determinadas partes e agora o mundo inteiro está sendo, como eu posso dizer... Afetado. As pessoas estão, antigamente só tinha muito calor lá no Nordeste, ali na linha do Equador, então tem alguma coisa errada aqui. Tá chegando cedo o verão, tá chegando cedo o inverno, as massas de ar estão erradas, estão recolocadas em lugares diferentes, aí tá tudo errado. Os tornados mesmo nos Estados Unidos, né, que eles tinham nomes e ali tiveram que começar a mudar, porque começou a se repetir de forma muito... são chamados eventos extremos. O calor, seca, tornado, mas de qualquer forma furacão, é um desequilíbrio, né? É tudo desequilíbrio. Então o caos ele vem da falta de compreensão, na verdade, né? Quando
quando não se entende o que está acontecendo, eu acho que o caos é mais relacionado a essas questões políticas, né? O meio ambiente não deveria ser levado por essa questão de ideologia, e sim de sobrevivência, né? Kleber Roberto Enzo Alves falou o seguinte: tu pode fazer Tu pode fazer uma contextualização histórica e antropológica e analisar como o homem usou e usa da natureza. Podemos citar Roma Antiga ou a primeira e segunda Revolução Industrial. E analisando como utilizamos os recursos da natureza, podemos induzir as mudanças climáticas. De intervenção, eu iria sugerir um novo modo de produção onde se pode aconselhar necessidades e natureza. Meio que a gente já comentou isso aqui. Agora, a gente até dá... Pronto. Nos últimos comentários, Enzo, foi exatamente sobre isso, que antes do período da primeira Revolução Industrial, não havia uma degradação tão grande, principalmente da atmosfera. Devemos lembrar que um dos fatores que provoca esses problemas climáticos é exatamente os efeitos que o ser humano está fazendo contra a atmosfera. E, nesse sentido, após a primeira Revolução Industrial, começou-se essa maior agressão do ser humano contra o meio ambiente. Isso daí, conforme foi se desenvolvendo as sociedades, foi se aumentando esse nível de agressão contra o meio ambiente, contra, digamos, um padrão climático que existia na Terra, e conforme foi se agredindo essa atmosfera com a injeção de, por exemplo, gás metano, com o aumento do dióxido de carbono, foi se aumentando a temperatura do planeta. Nesse período pré ou antes da Revolução Industrial, as agressões contra a natureza se resumiam mais a desmatamento de regiões para, por exemplo, no caso romano, nós temos criações das vias, das estradas romanas. Durante o período das grandes navegações, houve a derrubada de muitas árvores para a produção de embarcações. Mas, a partir do momento em que o ser humano passou-se a se industrializar, é que tivemos um maior aumento no consumo dos recursos naturais e também uma maior agressão contra o meio ambiente, pois durante esse início de industrialização havia, aí vamos entrar em vários conceitos, que até o professor Pablo pode ajudar. No período em que se estava se industrializando, havia também a questão do mercantilismo. O mercantilismo era o quê? Aquela situação de que uma nação deveria ter, por exemplo, recursos minerais como, por exemplo, prata, ouro, para ter uma economia pujante. Ele deveria ter uma proteção de sua manufatura e restringindo a entrada da manufatura dos outros, dessa forma desenvolvendo essas indústrias. Ou seja, dentro desse início de pré-industrialização e industrialização, nós temos um início do aumento da agressão contra o meio ambiente. A gente pode dizer o seguinte: a desgraça do meio ambiente começou quando o homem branco europeu descobriu que poderia simplesmente chegar na África, nas Américas e na Ásia e destruir o que tinha lá, em seu proveito. E passar o rodo. Em seu bom proveito. Então, eu não vou me estender sobre a Revolução Industrial, a gente já falou sobre a questão da Revolução Industrial aqui no comentário anterior, mas em suma, a civilização ocidental acredita que as coisas não têm fim, os recursos naturais não têm fim, e tem fim. O aspecto ideológico do nosso presidente, do presidente norte-americano e de vários outros no mundo todo é extremamente perigoso para o meio ambiente, porque eles pregam a ideia de que podemos explorar sem fim. Só que, para a surpresa de todos, o planeta Terra e seus recursos têm fim sim. E a gente tem que trabalhar para preservar. Descobriram recentemente que tem um planeta que pode abrigar vida tal qual a Terra. A NASA descobriu há 31 anos luz. 31 anos luz, não é tão longe. Mas em comparação, quando a gente se fala de espaço, a gente fala de um espaço absurdamente distante. Mas então, assim, é um perigo constante, entendeu?
Nosso querido playlisteiro Pablo Henrique falaria sobre o uso exacerbado dos recursos naturais desde 1500 e a cegueira do presidente com o atual quadro de desmatamento. A gente já tratou sobre alguns desses assuntos aqui. O Pablo Henrique, sempre sensato, ele disse que aprendeu com os melhores, ou seja, com nós. Ele colocou no comentário. E tá? valeu. Conosco. A organização sobre o meio ambiente, a hierarquia traz o conselho do presidente, como órgãos que interagem, né, com o Ministério do Meio Ambiente. Existe o conselho, o CINAMA, CONAMA e tudo mais. E o conselho do presidente, da presidência, né, ele tem um papel fundamental de conscientizar o líder, né? De fazer o líder entender e dialogar com todos os órgãos do meio ambiente. E, gente, cadê esse conselho? Quem é esse conselho? Pelo amor de Deus, que não bate lá dentro. Ei, garoto de 8 anos, sai de dentro, né? Tipo, completamente vazio. Eu fico absurdado que nenhum órgão intervém em relação à questão de conscientizar o nosso líder, né, governamental. E isso é bastante preocupante. Não tem ninguém lá dentro que conscientize o presidente da necessidade de educação ambiental dele, né, no caso. O último que falou a verdade foi demitido. Então, Kleber, essa questão... o presidente do INEP, né, você está falando... O presidente do INEP, ele fez o trabalho dele, né? Do INPE. Isso. O Conselho da Presidência, ele penaliza o comportamento. E ele é a mão do rei, né? Que fala. Ele dá uma fiscalizada e... Não, vem cá. Isso aí não está certo, porque acontece assim, assim, assado. Não existe ninguém nessa hierarquia que possa intervir a favor do meio ambiente, chegar para o presidente e dar uma conscientizada, assim, tal. Você está falando, né? Asneira, não sei. Não existe ninguém pelo meio ambiente nesse governo, meu Deus. Isso é desesperador. Enfim, muitas coisas desse governo é desesperador, mas essa questão do meio ambiente mexe muito comigo, não é mesmo? O Vitor Jacques, um rapaz de 17 anos, ele não colocou aqui de onde ele é, falou sobre o uso abusivo da natureza sem se preocupar com o futuro e a renovação da matéria-prima e companhias falaciosas que dizem que o indivíduo economizando pode mudar a situação, mas na verdade quem polui e desmata são as grandes empresas, em maior escala, mas a gente também polui, tá, Vitor? Tá fugindo aí da responsabilidade. A responsabilidade de todos nós. Luiz Otávio falou, olha pelo que o presidente fala, seria assim. Tudo mentira, tá ok, marxismo cultural, isso aí é coisa do PT. Ele não deixa de ter razão. Kitsune marxismo cultural. Kitsune Kawai falou, como o uso exacerbado de recursos naturais se tornou o cotidiano das pessoas, mesmo elas sabendo da real situação do meio ambiente e o que o governo poderia fazer para equilibrar o uso dos recursos naturais. O governo pode fazer muita coisa, inclusive instituindo o Ministério do Meio Ambiente com uma pessoa do meio ambiente que possa lutar pelo meio ambiente. Bruno Cardoso falou sobre Revolução Industrial também, nós já falamos sobre Revolução Industrial. Isaías Felipe falou, ai meu Deus, estuda Isaías para você passar, tá? Matheus Gabriel falou, a elevação das médias de temperatura no planeta, derretimento de calotas polares. O Brasil é cheio de recursos naturais, acho que dá para falar de Carajás, quadrilátero ferrífero, pré-sal e da própria Amazônia. E a Jennifer Annabelle marcou a amiga dela, Joyce Kelly, para você que faz esse ano se ligar nesse tema. Ok, vamos para os Pinga-Fogos. Só corrigindo, é Conselho do Governo. Pinga-Fogo, do Márcio. Professor Kleber, uma das primeiras iniciativas em prol de um mundo mais equilibrado ecologicamente surgiu, eu acredito que nos anos 70, 80, que é a segunda sem carne. Ah, legal. Inclusive, um dos líderes foi o cantor Paul McCartney, ex-Beatles. Você consegue viver sem carne, professor Kleber? Você faz a segunda sem carne?
Eu não faço a segunda sem carne, mas eu consigo viver tranquilo, sem digamos, a proteína animal. Pois há vários tipos de alimentos que conseguem substituir a proteína animal. Eu mesmo, se você tiver uma boa salada com um arrozinho, um feijãozinho, ó, uma beterraba, uma cenoura, uma macaxeira, bota pra mim que a gente come aí tranquilo. Nem ia caber, né? Uma carninha. Mas porque muitas pessoas, infelizmente, têm essa necessidade pelo consumo da proteína animal, da carne. Carne de aves, carne bovina. Mas temos que ter consciência que futuramente o consumo de carne vai ser um luxo. Exatamente pela questão do que o planeta não está mais comportando. Para você produzir carne bovina, você tem que desmatar muito, uma região muito grande para fazer o pasto. O consumo de água é alto. O consumo de insumos, a contaminação, principalmente, sabe com que? Com metano. Isso mesmo. E sabe de onde vem a bufa? A bufa, vamos dizer assim, a palavra bem popularesca. A bufa, o peido da vaca, e a eliminação de gases dela acaba resultando na emissão de metano. E o metano é tão agressivo para a atmosfera quanto o gás carbônico. Não se analisam isso. Muitas já tentaram, em alguns locais, tentar recorrer para retirar o metano da produção pecuarista e estão pesquisando, tentando resolver esse problema, que é um problema muito sério. Mas voltando a essa questão da segunda sem carne, é possível sim a pessoa viver não só sem uma segunda sem carne, mas vários dias da vida sem carne. Isso é tranquilo, de boa. Pinga Fogo pro Márcio. Agora, Márcio Fabiano, vou mandar ver uma pergunta aqui para você. Você vai tremer na base, você vai se filiar ao PCdoB, nosso partido aí, vermelho. Alguns pesquisadores, eles indicam que nós estamos, seres humanos, vivendo durante a sexta extinção em massa. As extinções em massas anteriores foram causadas por vulcanismo, ou seja, erupção de vulcões, queda de asteroides no planeta Terra, como, por exemplo, a extinção dos dinossauros, que é resultado tanto da queda de dinossauros, como outros pesquisadores dizem que é uma queda de um asteroide, como um vulcanismo em sequência causou a extinção dos dinossauros. E agora, nesse exato momento, nós estamos vivendo a sexta extinção em massa. E dessa vez é uma provocada pelo ser humano, pelas alterações que nós estamos provocando. Aí eu te pergunto, será que dá para o ser humano reverter essa extinção em massa que o ser humano mesmo está provocando? Bem, eu não tenho argumentos sólidos para dizer que sim, mas eu acredito que se nós iniciarmos um processo de revolução íntima, de maior cuidado com a natureza, certamente ainda iremos passar por muitos sofrimentos, por muita, vamos dizer assim, eu não queria dizer vingança, mas por muitas reações da natureza reagindo com o que nós estamos explorando além do que ela comporta, né? Eu acredito que sim, mas vai ser um exercício diário durante muito, muito tempo. Pronto. Antes das indicações, eu quero que todos peguem o celular e liguem a calculadora. Isso aqui vai valer para você também, historiante, que é uma dica que eu estou dando para vocês. Todo mundo ativando aí a calculadora? Bora. Eu antes, quando ia fazer compra em verduras no supermercado, tudo que era fruta, verdura, eu metia na sacola plástica para botar no carrinho ou então na cestinha. E eu percebi que esse consumo de sacola é realmente muito nocivo para o nosso meio ambiente. Então, alguns produtos que eu pego, por exemplo, um pepino, eu pego 2 pepinos. Pimentão, pego 2 pimentões. Laranja, eu pego meia dúzia. Banana, eu pego ali uma dúzia, que já está no caixa. E vou colocando 100 sacolas. Vou colocando na cesta porque a moça do caixa,
Ela vai pesar, pegar os 2 produtos ali, botar, vai pesar e botar na sacola. Eu vou até procurar uma sacola. 2 sacolas, né? Uma sacola dentro da sacola. E aí, com ele, eu estou eliminando ali uma sacola que vai botar esse produto, porque eu já estou pegando sem a sacola plástica. E eu já fiz um cálculo em casa. Eu estou eliminando entre 4 e 5 sacolas. Mas vamos imaginar aí, você historiante, você na sua feira, vamos dizer, a laranja, vamos pegar meia dúzia, uma banana e um pimentão, você não vai usar sacola. 3 sacolas em uma semana. Um mês tem 4 semanas. Vamos começar o cálculo. 3 sacolas vezes 4 são quantas sacolas? 24. Não, 3 sacolas vezes 4. 12, perdão. 3 sacolas vezes 4 são 12. Você está tirando do meio ambiente 12 sacolas. Em um ano, são quantas sacolas? Vamos fazer esse cálculo bem básico, bem por baixo. 12 vezes por 12. mês. 12 vezes 12. 12 vezes 12. Porque você eliminou 4... 144. 144. Você, uma pessoa, você historiante, se você tirou do meio ambiente 144 sacolas. Agora imagine que não é só você que está escutando, ou vocês na bancada. Vamos dizer que nessa população de Petrolina e Juazeiro, que são mais de 500 mil habitantes, vamos dizer que 100 mil vão abolir a sacola. Vão abolir, vão comprar o produto em pequena quantidade e não vão usar sacola plástica. Vamos usar esse cálculo agora com 100 mil pessoas. Uma pessoa por ano consumiu 144 sacolas e 100 mil pessoas. Seriam quantas sacolas? Rapaz, acho que é 14 milhões e 400 mil. Imagina aí esses pinguinhos de sacola, 3 sacolas, serão menos 14 milhões de sacolas a menos no meio ambiente. Só você naquele ritual de a banana, não vou botar na sacola. Tá no cacho, vou botar direto na cestinha. Um pimentão, não vou botar na sacola não, é só 1, 2, vou botar direto aqui na cestinha. Agora vamos imaginar aí numa população como uma grande capital, uma São Paulo, vamos dizer aí 2 milhões de pessoas. 2 milhões estão fazendo esse ritual de tirar 3 sacolas. Já existe eu não sei se por economia, né? Mas muitos supermercados em São Paulo já extinguiu a sacolinha. Faz aí, plástica. Pablo. 2 milhões pra você vezes poder usar, você vai ter que 144. Sacolinhas, saquinhos plásticos de verdura. 288 milhões. Tá vendo aí você? É para mais de uma sacola por habitante do Brasil. Nesse ritual de diminuir as sacolas plásticas que você vai pegar e botar no produto. Faça isso quando você tiver você mesmo vou fazer uma compra no supermercado. Você que, por exemplo, vai com sua namorada, com a esposa, com os pais e vem que ele vai botar ali na cestinha, vai pegar 2 pepinos, 2 pimentões, um cacho de banana e vai botar no saco plástico e diz, não, bota direto na cestinha, o caixa vai passar rápido isso aqui. Ele não vai ter dificuldades, não vai cair produtos para um lado e para o outro. Ele vai pegar os 2 produtos e colocar ali. Se você fizer isso e ocorrer de, por exemplo, 2 milhões de pessoas reduzirem seu consumo de sacolas, vão ser menos 280 milhões de sacos plásticos no meio ambiente. É interessante ter essa noção, né? É interessante ter essa noção, porque a gente não tem essa noção. É uma perspectiva, né? Você pensa, se conscientizar, eu sou uma gotinha, mas quando são várias gotinhas, é uma quantidade imensa de plástico no meio ambiente. Aí sobe na sonoplastia. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Eu queria beber dessa água de vocês. Mas eu tava vendo isso em casa mesmo. Eu estou consumindo bem menos sacolas plásticas. Você e sua esposa já usam aquelas sacolas de pano que já servem justamente para evitar a sacola plástica? Eu quero comprar uma de sisal. Massa, pronto. E aí dura muito dura muito mais. Porque... Dura muito mais. Exatamente. Mas eu infelizmente não tenho ainda essa sacola. Eu quero comprar uma de sisal, porque dura muito mais tempo e ela cabe muito mais produtos. E além de ser um produto 100% natural. Mas no mercado, quando dá para colocar todos os produtos em uma sacola só, eu coloco. Dá para levar numa só? Beleza, bota tudo. E fazendo esse ritual de diminuir os saquinhos plásticos daqueles produtos que não tem necessidade de você colocar um produto. Um cacho de banana, você botar num saco plástico, pelo amor de Deus.
Dicas culturais. Ok, vamos para as indicações. Quem quer começar? Eu queria começar, que hoje eu vou fazer uma indicação especial. Não vou indicar nem livro, nem minissérie, nem documentário, nem filme. Eu quero indicar um evento e um local. Ótimo. O evento que eu quero indicar foi um que eu vi agora o final de semana passado, que se chama Ópera da Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, que é um exemplo claríssimo de como nós utilizar a arte, como nós podemos expressar a arte utilizando a natureza como cenário. Lídia ficou com inveja de você. É viu? uma das Eu vi coisas os mais stories e lindas fiquei que eu já vi na morrida. minha vida. É super bonito. E o Parque da Serra da Capivara tem uma história muito legal que vocês vão gostar. Tanto vocês, meus colegas, como vocês, nossos seguidores no podcast Historiante. As pessoas que trabalham no parque são da comunidade, algumas estudaram arqueologia no campus da Univasf, que tem lá em São Raimundo Nonato do Piauí. Elas defendem aquela mata, aquele espaço geográfico, eles entendem daquilo. Poucas vezes eu vi gente tão apaixonada, com aquela paixão delicada, gostosa de se ver, quando fala, são os guias que nos levam por lá, né? Sempre alertando a gente, não pode fumar, não pode deixar rastro, não pode ser isso, é preciso fazer silêncio para que as abelhas não nos ataquem e tudo mais. Então você procura aí. Essa ópera da Serra da Capivara vai acontecer no ano que vem, em agosto também, você vai se ligando aí. E o lugar que eu queria indicar também foi uma das coisas que me impressionaram muitíssimo lá na Serra da Capivara, que foi o Museu do Museu da Natureza. E que tenho certeza que o Kleber ia enlouquecer, porque o Museu da Natureza ele tem diversos espaços que contam como a grande fauna foi extinta, os dinossauros que ali estiveram também na Serra da Capivara, como eles foram extintos através de exposições, de projeções, de filmes e, claro, evidentemente, da exibição de fósseis encontrados lá naquele espaço. E aqui, meus queridos, eu faço uma defesa do Brasil profundo, eu faço uma defesa do Nordeste, faço uma defesa do Piauí, do interior, porque é uma delícia você viajar para um lugar desse e saber que é o Brasil e tem gente boa estudando, defendendo. Muitos estrangeiros lá, muitos europeus visitando. Serra da Capivara, Ópera da Serra da Capivara, Museu da Natureza. Procura aí a ferramenta de buscar. Posso fazer uma indicação? Falar que eu fiquei morrendo de inveja. Achei muito lindas as fotos que você tirou lá, os vídeos feitos lá foram... Na hora que bem ela viu, ela bonitos. falou, lindo, quero ir. Na verdade, eu já sabia. Há uns anos atrás, eu descobri, é sempre em agosto que tem, né? E é bem bonito. E eu sempre tive vontade. Quando eu vi, eu lembrei, né? Que tinha passado essa vontade e eu vi que era maravilhoso. Já ouvi falar, não tinha visto nada. Muito legal. Minha indicação é um filme e uma série. Um filme para dar aquela descontraída, pro pessoal que acha que aquecimento global não faz frio. É O Dia Depois de Amanhã. Assistam com cobertas, porque dá um frio da pega. Filmão. E fala exatamente sobre o aquecimento global. E não necessariamente no calor. Enfim. É um filme com atores bons, é hollywoodiano, né? E é um filme, aqueles filmes, como é que eu posso dizer? Fim do mundo. Mas é muito bom. Apocalípticos? Apocalípticos, isso. E eu gosto muito desse filme. Eu tenho esse filme em casa. Eu aprecio bastante esse filme. Por causa dessa consciência que ele me traz sobre a questão do fenômeno natural, né? Como a natureza pode se rebelar. Enfim, é muito bom. Aí vamos para uma questão mais documental. Uma visão mais documental, perdão. A série Our Planet. Nosso Planeta. Eu acho que ela teve indicação ao Oscar. É uma série de 8 capítulos. A Netflix tem aí, gente. Ela é indicada para fazer maratona mesmo. É uma série linda. Gente, é linda demais, é emocionante. A natureza, assim,
A fotografia mexe, né? Mas é coisa linda, assim, eu assisto Animal Planet, acho muito bonito, me mexe bastante comigo. Inclusive eu fiz biologia, claro. Quem não sabe, quem nunca soube isso aí. Antes de fazer direito, eu me aventurei em biologia, porque eu gosto muito realmente de manter contato com a natureza. E essa série mexeu bastante comigo, Our Planet. Planet. Não sei. Desculpa aí meu sotaque, gente. Não sou nativa. E aí, essa série, ela fala, né, da natureza e vai falar das consequências dos efeitos climáticos, né, em relação aos ecossistemas, né, em que os determinados animais são inseridos e como eles têm que se adaptar a essas mudanças climáticas. E, enfim, para você que não acredita nesse caos, a natureza, ela não precisa falar. Então, se você puder escalar e observar, você vai ver que a natureza está sofrendo por conta dessas mudanças climáticas. E essa série, ela vai minuciar, assim, todos os problemas que a natureza está sofrendo por conta desse desequilíbrio natural. Então, eu vou indicar porque é linda demais. Pablo viu quase chorando. Porque era muito fofa. É muito fofa, muito bonita. Então, vou indicar aí, ó, Nosso Planeta. Na Netflix. 8 episódios. Manda ver, galera. Pronto. Minha indicação, vou indicar aqui 2 músicas. Uma delas é de Chico Science, Nação Zumbi, Mangatal. Fui no mangue, catar lixo, pegar caranguejo e conversar com o urubu. E a outra é de uma banda finlandesa, Stratovarius, a música é Motorgaia. Mangaia. Deixa eu adicionar aqui. Mangaia? E o próximo que eu vou recomendar aqui também é um livro que eu já recomendei outras 2 vezes e vou recomendar pela 3ª vez, porque é um livro muito bom, que é o livro de Jared Diamond, Colapso. Eu vou aqui até falar um trechozinho aqui, um pequeno parágrafo desse livro, que é para mim um livro excelente sobre o que uma sociedade pode fazer com o seu meio ambiente em que está vivendo e se autodestruir por isso. Esse trecho está aqui na página 18. As ruínas monumentais deixadas por tais sociedades do passado inspiram um fascínio romântico em todos nós. Quando crianças, nos maravilhamos ao ver as primeiras fotografias de tais ruínas. Ao crescermos, planejamos viagens de férias para conhecê-las como turistas. Sentimos-nos atraídos por sua beleza espetacular e perturbadora, e também pelo mistério que propõe. A dimensão das ruínas fala em favor da antiga prosperidade e do poder de seus construtores, como se gritassem: olhem para meus feitos pujantes e desesperem-se. E no final desse parágrafo ele fala o seguinte: por trás deste mistério romântico oculta-se um pensamento perturbador. Será que nossa próspera sociedade acabará tendo o mesmo destino? Será que algum dia os turistas olharão fascinados para as torres enferrujadas dos arranha-céus de Nova York, do mesmo modo que hoje olhamos para as ruínas das cidades maias cobertas pela vegetação? Ele deixa essa indagação. Será que nós, seres humanos, nessa contemporaneidade da tecnologia, estamos preparados para esse futuro que nos reserva? Um futuro bom ou ruim? Isso é... Ele fala de onde ele tirou esse parágrafo aí? Ele fala qual foi o conto que ele fez a alusão? Porque tá me lembrando Ozymandias. É Ozymandias que ele fala? Não. Ele fala o quê? Ele não cita, não. Ozymandias. Ozymandias é um conto que diz o seguinte: um cara chegou no meio do deserto, aí tinha só os pés de uma estátua. Aí na inscrição da estátua tem: contemple a mim, o grande Ozymandias, feitor de grandes coisas, o criador de tal coisa, etc e tal. Só que você não consegue ver nada. Você não consegue ver nada. Porque só sobraram os pés de Ozymandias.
ele diz que ele é gigantesco, mas só tem os pés de Ozymandias. Ou seja, ele está falando de coisas que a gente não vai contemplar, a gente não está contemplando. Entendeu? Quem é que a gente vai contemplar? Que civilização é essa? Que Ozymandias foi o grande rei. Na verdade, Ozymandias é só poeira do passado. É interessante. Ozymandias é um herói do... Oi? Dizer que é o apelido de Ramsés II. Ozymandias? Não sei. Sei que Ozymandias é o personagem de Watchmen, aquele cara que quer acabar com os heróis de vez, porque acha que a melhor solução é acabar com a humanidade de uma vez só, e só sobrar os super-heróis os mais fortes, né? Que é uma ideia de você destruir o mais fraco para preservar o mais forte. Ok, Lídia queria falar outra indicação? Não, tem uma série interessante que a BBC fez. É um remake de uma série dos anos 90, na verdade de 2001, chamada Planeta Azul. A BBC fez o Planeta Azul 2, inclusive foi retransmitido pelo Fantástico, com imagens maravilhosas, belíssimas, sobre várias espécies de animais e suas relações no meio ambiente. E eu sugiro, como o Márcio sugeriu, a visitação, né, ao parque... a Serra da Capivara. Eu sugiro também que vocês visitem os projetos Tamar, que estão, né, em várias cidades no Brasil. Eu tenho um livrinho ali que mostra um pouquinho cada tartaruguinha. Depois de ver as tartarugas e ver o sofrimento de uma para tirar um canudo do nariz, até hoje me recuso a pedir canudo para beber qualquer coisa. Inclusive Lídia comprou o canudinho de metal que a gente leva para os cantos para tomar as nossas bebidas, né? Tem uma invenção também genial, né? A boca. Isso aí. E Lídia Verônica estava me dizendo aqui a boca miúda que nós temos playlist, né, Lídia Verônica? Já tem uma playlist meio ambiente. Vou adicionar essas duas músicas que o Cleber sugeriu. Fala o filme. Tá. A outra indicação, eu não vou falar sobre o filme, porque ele é um filme altamente filosófico, profundamente complexo. Até hoje eu não tenho coragem de Muito bonito. reassistir esse filme, é muito perturbador. Bastante. É o filme Mãe. O filme Mãe é foda. É foda. A gente assistiu Mãe e ficamos alguns minutos calados após o filme, de tão intenso, indigesto. É bem complexo. Então eu vou indicar Mãe, que é com Javier Bardem e como é o nome da bonitona lá? Jennifer Lawrence. E com a galera, né? Tem aquela atriz, a bonitona dos anos 80, que foi Mulher Gato. Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Tem só ator bom. É que a história é realmente pesada, muito pesada. Você tem que estar light. Enfim, assistam. Tem tudo a ver com o que a gente fala hoje. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Lembrando que se você nos segue há bastante tempo e gostaria de nos ajudar e, enfim, participar com mais assiduidade, com mais propriedade, seja um apoiador, vá ao site apoia.se/historiante. Faça um apoio a partir de R$4 mensais, você entra no nosso grupo secreto. Mas se você não tem essa grana toda, esses R$4, você pode colaborar com R$1. Você pode fazer isso sim e nos ajudar a manter aí o projeto e manter a produção. E valeu vocês nos seguirem até agora. E no 3 vamos dar tchau. 1, 2, 3. Tchau!